Olá, queridos e queridas, estamos com o nosso primeiro quadro Jerusa Responde, onde nós escolhemos em blocos algumas perguntas específicas sobre alguns assuntos. Se você quiser me fazer perguntas no Twitter, Instagram, Facebook e no próprio canal de YouTube, você coloca hashtag Jerusa Responde para a gente saber que é para esse quadro. Nós faremos este quadro uma vez por mês. Se pegar, aí a gente vai vendo a medida, se pode fazer de 15 em 15 dias, depende muito das suas perguntas, depende muito da aceitação do quadro, tá bom? Depois da vinheta, a gente volta. A primeira pergunta diz assim: como superar a depressão? As pessoas ao nosso redor não nos compreendem, é difícil. Eu já falei algumas vezes sobre depressão, mas essa é uma pergunta muito pertinente. Realmente, a depressão é muito difícil de ser aceita porque ela não aparece visivelmente como uma doença que você desmaia, pá, tem que ir para o hospital. É uma doença que muitas pessoas têm preconceito. Tem preconceito de dizer que o meu marido, a minha mulher, ou meu filho, ou minha filha está em depressão. E é uma doença, inclusive, difícil de ser aceita pela própria pessoa que está em depressão. Como eu já falei anteriormente, a depressão, não adianta você chamar a pessoa para sair, não adianta você dizer que a vida é maravilhosa, porque ela não sente isso no seu coração. Como superar a depressão? Em primeiro lugar, precisa muito do apoio das pessoas ao seu redor. Segundo, você precisa procurar uma ajuda profissional. Sozinho, ninguém sai da depressão e ela mata, como já falei em vídeos anteriores. Você precisa, procura. Não, só psicólogo também não adianta. Você precisa ir no psiquiatra, para ele saber se você precisa de alguma química. Muitas pessoas têm preconceito contra antidepressivos, não deveria, porque por algum tempo antidepressivos são importantes e necessários. Então você precisa de psicólogo e de psiquiatra. As pessoas que são ligadas a alguma religião, claro, você precisa desenvolver mais a sua espiritualidade, porém, só isso não resolverá o seu problema de depressão. A outra pergunta é: ouvi dizer que agora nos últimos tempos todos vão sofrer de depressão. Qual a solução desse mal? Primeiro, esse todos vão sofrer de depressão não é correto. Porém, a Organização Mundial de Saúde já afirmou que em 2030, a segunda maior causa de absenteísmo no trabalho será a depressão, seguida só de problemas neurológicos, cardiovasculares, etc. e psicológicos, claro. Então, realmente o problema é o mal do século, depressão. Qual é o problema para essa solução? Primeiro, há muitos fatores que causam depressão. Eu quero que você veja lá nos meus vídeos, eu devo ter uns 2 ou 3 vídeos sobre depressão. E uma delas é que nós vivemos atualmente num mundo com muito estresse, muito corrido, com muita pressão da sociedade. Em primeiro lugar, pela beleza. Temos que ser sempre belos, temos que ser sempre jovens. Em segundo lugar, temos que trabalhar muito, muitas vezes não só para comprar o básico, mas para comprar desejos, porque as propagandas fazem com que a gente queira muita coisa que a gente nem precisa, e aí a pessoa trabalha, descuidamos do nosso emocional, descuidamos do nosso espiritual, e aí a depressão vai se alojando porque nós começamos a construir o que nós chamamos na psicologia de ideal do eu. Quando você não consegue ser aquela pessoa que você idealizou, que a sua família idealizou e que a sociedade te pressiona a ser, geralmente a pessoa cai em depressão. Então, como solucionar esse mal? Pare de ligar para o que as pessoas dizem, trabalhe menos, saia mais, se alegre mais e curta os pequenos detalhes da sua vida. Agora, outra pessoa perguntou: me fale sobre depressão no casamento. Essa é uma pergunta bem ampla, mas eu vou dizer. O que é que causa depressão? Primeiro, o que é que causa depressão dentro do casamento? Muitas vezes é um companheiro ou uma companheira que não gosta de conversar, problemas emocionais entre os dois, problemas de comunicação, de relacionamento. Um ou outro vai ficando insatisfeito e nunca fala, e aí cai uma depressão. Outro problema é, o que é que acontece com o casamento quando um dos parceiros entra em depressão? Se o parceiro ou a parceira não compreender que você está em depressão, pode ocorrer um grande problema. Primeiro, porque a pessoa em depressão, a libido, o desejo sexual vai para o pé.
não tem mais libido sexual. Na depressão, você fica uma pessoa extremamente irritada. Na depressão, você fica uma pessoa extremamente cobradora, chata, cri-cri, rabugenta ou rabugenta. Eu disse pessoa, então é rabugenta. E aí, fica muito difícil para o companheiro ou a companheira aceitar esse tipo de situação. Então, qual é a solução? É que você que sente que está em depressão, procure, vou ser repetitiva, procure ajuda profissional. Porque realmente é muito difícil conviver com uma pessoa que não quer se tratar e que obviamente está doente e que está apresentando um quadro de depressão, tá bom? Agora vamos falar sobre casamento. Uma pessoa perguntou assim: você acha que num relacionamento de 4 anos de namoro, ao qual o homem não se separa da esposa porque ela o manipula, já tentou suicídio, faz escândalo na porta do seu trabalho, etc, etc, e ele sempre cedendo a tudo isso, você acha que devo investir ou desistir? Obviamente, desistir. Tem uma frase que eu vivo repetindo, muita gente não gosta, mas é a minha frase. Ninguém é feliz em cima da infelicidade de outra pessoa. Ninguém. Isso aí é a lei da colheita. Você colhe aquilo que você planta. Se você planta infelicidade, você colhe infelicidade. E eu sempre digo, cada marido tem a esposa que merece. Por quê? Se uma pessoa... Primeiro, essa mulher deveria ter uma autoestima mais elevada, e se o cara reconhecidamente já tem um amante, não quer mais ela, não adianta você dizer que vai se suicidar, você fazer escândalo. Isso é falta de amor próprio. Ela já deveria ter desistido dele há muito tempo. Agora, também namorar com um homem casado mostra, eu diria, uma falta de valor. Porque ele é casado. Ele escolheu aquela mulher, ele fez votos no dia do casamento dele e ele deveria estar cumprindo com esses votos. Te serei fiel até a morte, estarei contigo na alegria, na tristeza. Essa mulher precisa de tratamento, claro, que ela deve ser totalmente apaixonada por esse marido. Mas você não deve investir num relacionamento com um homem casado, obviamente. Procura um homem solteiro, procura um homem que esteja livre, porque um homem ex-casado vai vir com toda a bagagem. Ele vai vir com a bagagem emocional péssima por ter deixado a família, vai vir com os filhos e com a ex-mulher, não se engane. Porque ele vai ter que pagar pensão, ele vai ter que sustentar você ou te ajudar nas finanças, sustentar a ex-mulher, sustentar os filhos. E isso aí, ex-mulher, a pessoa não se livra nunca. Então, desista, procure um solteiro e vá ser feliz. Outra pergunta, meu marido é alcoólico e viciado em pornografia. Já não dormimos juntos. E ele diz que se eu não ficar enchendo o saco, ele até volta para mim. Será que Deus não quer que eu fique com ele? Isto é, será que Deus quer que eu fique com ele e fique calada? Não. A Bíblia diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. Então, baseada neste versículo, não é da vontade de Deus que você se submeta a um homem que é alcoólico. Geralmente os alcoólicos tornam-se agressivos e chatos e viciado em pornografia. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. E muito menos de você ficar calada. Então, se ele acha que você ficar chateada porque ele bebe muito e porque ele vê pornografia, a primeira pessoa que é alcoólica, o homem geralmente, ele torna-se impotente sexual. Então, eu não sei se é isso que você quer para o resto da sua vida. Um homem agressivo, alcoólico ou dependente químico e viciado em pornografia. Então, tem duas dependências, dependência química e dependência em pornografia, que são duas dependências terríveis. Não é da vontade de Deus que você volte para ele e fique calada. Porque a vontade de Deus para nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável. Agora, se for agradável, se for bom e perfeito, você aguentar o álcool do seu marido e o vício dele em pornografia, então quem sou eu para te dizer que não é da vontade de Deus? Se for boa, perfeita e agradável para você, paciência. Me casei já sabendo que o meu marido não tinha dinheiro, mas eu achava que um dia nós seríamos abençoados. Porém, já estou na beira dos 40 anos e as nossas finanças cada vez pior. E eu quero me separar, mas será que eu devo? É muito difícil, um terapeuta jamais diria se separe. Você deve se separar. Eu acho que você deve ver por que vocês estão há tantos anos
tantos anos, que ela diz muitos anos, eu não vou dizer os anos por questão de privacidade, tantos anos de casados, vocês não conseguiram se acertar financeiramente. Primeira pergunta é se o seu marido tem alguma especialização, porque no mercado de trabalho de hoje precisamos ter especialização. Se ele lutou para estudar, para ter algum degrau no mercado de trabalho, se ele se esforça para sair para trabalhar, se você o ajuda financeiramente, se você tem alguma especialização, se ao longo desses muitos anos vocês trabalharam para terem uma situação financeira, eu diria, confortável. Então, você sair, porque você diz que vocês dois vivem cheios de dívidas, você sair e deixar ele, será que você vai conseguir sozinha viver sem dívidas? Se você sozinha consegue ter um suporte financeiro tal que não tenha dívidas, ajuda o teu marido. Se você o ama, pressiona ele no bom sentido, vai devagarzinho, mas tenta vocês dois fazerem um curso de especialização, tenta vocês dois crescerem juntos. Eu diria que quando você casou, eu sou do tempo que a gente emenda as coisas e não as joga fora. Entendeu? Então, se você casou e você prometeu estar com ele na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, por que agora você quer quebrar com esse voto? Se ele for um homem preguiçoso, vagabundo, que não está nem aí você procura uma ajuda, um aconselhamento. Veja o que está acontecendo com esse homem, que ele está tão desmotivado, mas se ele tenta, e se ele está trabalhando, e se ele tenta te ajudar financeiramente, eu não vejo por que você deveria abandoná-lo justamente agora. Mas siga meu conselho, procurem especialização, tem muitos cursos aí, procure se destacar para que vocês possam ter uma melhor posição no mercado de trabalho e você tentar ajudá-lo também financeiramente. A última pergunta, que também é do bloco de casamento. Quero muito me separar do meu marido. Ela não diz por quê, mas ela diz assim, mas tem aquele versículo, o que Deus uniu, o homem não separe. O que é que eu faço? Então, esse versículo se encontra em Marcos 10, versículo de número 9. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Pois é, esse versículo é muito mal interpretado. Não estou te dizendo para se separar, a gente vai chegar lá. Esse versículo é muito mal interpretado. Quando Jesus falou isso, o homem podia dar o divórcio à mulher por qualquer coisa. A mulher era deixada várias vezes. Por exemplo, se o homem casasse com a mulher e ela, no outro dia, ele dissesse, me põe o café da manhã, e ela fizesse cara feia, ele podia, por esse motivo, pegar a esposa, cujo pai já tinha recebido um dote, e devolver. E também, a lei naquela época dizia o seguinte, se a sua filha for devolvida, você tem que devolver o dote, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes mais. Então, para um pai receber uma filha de volta, era muito ruim. Primeiro, porque ele teria que dar muito mais dinheiro para o noivo de volta. E segundo, porque essa mulher jamais poderia se casar novamente, porque não existia divórcio, e mulher que já tinha tido relações, que não era mais virgem, não valia nada. A mulher ia ficar... Então, mas elas eram devolvidas assim, aos roldões, ao pai. Se hoje pudesse ser feito assim, seria a mesma coisa. Mas quando Jesus veio, ele disse, olha, o divórcio veio, Moisés assinou a lei de divórcio por causa da dureza do coração dos homens. Mas o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Ele não está aqui querendo dizer, ele está colocando uma regra, que essa separação deveria ser só se ele ou ela tivessem adulterado, que esse negócio de pessoa separar, a gente não combina. Eu pergunto pra você já não sabia disso quando você namorava? Às vezes eu vejo pessoas que namoraram 4 anos e quando casam ficam 2 meses juntos. Aí diz, nosso gênio não combina. Mas você não sabia disso durante 4 anos de namoro? O que acontece é que quando a pessoa está apaixonada, ela tem uma atenção seletiva. E aí ela não, ou eu diria uma desatenção seletiva, ela não quer ver que aquela pessoa não é para ela. Aí casa. Eu não sei por que as pessoas acham que é muito mais fácil descasar do que não casar. Então, eu não sei quais os motivos que te levam a querer se separar. Mas o que Jesus estava querendo dizer aqui, hoje existe o divórcio, era para uma época determinada que o divórcio era por qualquer coisa. E era muito ruim para a mulher. Agora, se você e o seu marido decidem
as pessoas põem muito a culpa de estar junto ou de não estar em Deus. Não, eu acho que Deus vai compreender você, dependendo do teu motivo. Se você tem um marido abusivo, se tem um marido agressivo, um marido que te bate, um marido que é viciado em pornografia, um marido alcoólico, um marido que não está sendo o seu marido, você precisa conversar, procurar ajuda antes. Mas se é algo que está te adoecendo, você deve realmente procurar algo que te faça bem. Porém, não se deixe atar por esse versículo, que um dia eu posso até estudar mais ele com vocês, porque aqui é numa situação muito específica. E não é uma regra que você deve seguir em todos os casos, tá bom? Se vocês gostaram desse programa, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e, espalha. Pode dar seus comentários, podem comentar qualquer tema desse que foi abordado, que isso é muito bom, porque dá dinamismo. Eu fico vendo o que vocês pensam e não pensam e a gente continua em alguns dos assuntos que eu acho muito interessantes. Não esqueça de se inscrever, aquele sininho vai tocar, vai mandar para você todas as vezes que tivermos um vídeo novo, tá bom? Até o próximo vídeo.